Olá, eu quero saudar você que nos assiste pela TV Manaim, com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando agora mais um episódio do programa Ciência e Fé. E vamos continuar abordando aqui neste episódio a respeito da criação de Deus. Falamos no nosso último episódio sobre os alicerces da criação. Trouxemos ali alguns aspectos importantes que estão inseridos dentro do contexto do livro de Gênesis, a respeito de cada dia da criação de Deus. E a partir de agora nós vamos tratar aqui sobre cada dia específico. Vamos começar hoje pelo primeiro dia. O que será que na palavra de Deus nos fala a respeito deste primeiro dia da criação, o que Deus fez no primeiro dia? E para falarmos sobre isso, está aqui conosco agora o nosso companheiro de programa, o pastor Tiago Costa. Paz do Senhor. Paz do Senhor, os irmãos. Estamos aí para tratar desse assunto que é importantíssimo, né? Saber como Deus criou todas as coisas. Exato. Nós vamos trazer, aspectos bem importantes de cada dia específico da criação e vamos também contar ao longo do episódio com a participação de alguns irmãos, de alguns pastores do grupo do Ciência e Fé que vão trazer algumas colaborações. Maravilha. Já falamos alguns aspectos importantes no último programa, mas só para a gente poder nortear, trazer um texto base aqui, vamos ler agora Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É importante só a gente relembrar, pastor Tiago, agora, que quando a gente observa nesse texto, lá no original, Bereshit bara Elohim. Então, este verbo bará, que é o verbo criar, mas criar do nada para existir por um tempo determinado. É um verbo que nós podemos dizer que é atribuído diretamente a Deus, ao Senhor, porque somente o Senhor teria essa capacidade de criar algo do nada. É verdade. E a gente até conversou sobre isso no último episódio, e vamos ver que pouquíssimas vezes vai surgir este verbo na palavra de Deus. Uma delas está nesse primeiro versículo aqui, que é no princípio criou Deus tanto os céus quanto a terra. Mas vamos observar que outros elementos da criação de Deus, nós vamos ver dias adiante, que este verbo bará ele vai dar lugar para um outro verbo que é o azar, que é criar por algo que já existe. Já existe, A gente vai observar isso com relação ao terceiro dia, em relação à vida, vamos abordar aqui em outros dias também, quando esse verbo ele vai surgir. Mas aqui neste contexto a gente já verifica isso. E apenas para trazermos também à memória que aqueles que estão nos acompanhando, inclusive, que cada dia da criação, quando a gente olha para a palavra no original, podemos dizer que está se referindo a dias literais. Um dia de 24 horas, né? Então 24 horas, né? Não podemos extrapolar isso para eras, Não, de maneira nada desse sentido. Até mesmo porque a palavra original é ion, e principalmente quando ela está inserida juntamente com um numeral, e a gente vai observando isso nos textos, que repetidamente o escritor vai colocando, e passou-se a tarde, amanhã, o primeiro dia, o segundo dia, o que denota dias de 24 horas. Mas aqui, antes da gente entrar especificamente no primeiro dia, é importante a gente trazer à tona toda essa estrutura que foi criada por Deus para que aquilo que seria criado no primeiro dia pudesse existir. Isso aí. E o que a gente pode falar já desse contexto, usando inclusive esse primeiro verso, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você vai ver que Deus, ele não faz nada de improviso. Tudo que ele vai criando, ele já vai fazendo ele já vai verificando, já vai antecipando aquilo que viria no dia seguinte, E nesse caso aqui, por exemplo, Deus já começa a criação seguinte, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali Deus já cria tempo, espaço e matéria. Já no primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali Deus já estabelece uma infraestrutura já para a próxima criação do próprio dia, que seria a luz. Sim. Então Deus já cria tempo, espaço e matéria. Isso corrobora um pouco com aquilo que é a visão científica, que a visão científica também entende que tempo, espaço e matéria surgiram assim instantaneamente ao mesmo tempo, pelas teorias que nós temos. Sim. Mas você vê que a Bíblia e a palavra de Deus é absoluta nesse aspecto, porque ela já vai trazer, muito antes da ciência entender isso, e nós só entendemos isso só
em 1947, né? 47, não, 1940 e poucos, com Lamarck, né? Lemaitre. E a palavra já dizia isso, já dizia que o Deus criou tempo, espaço e matéria ao mesmo tempo. Surgiu ali da palavra de Deus. Por isso que no princípio criou Deus, Bereshit, Bara, Elohim. Então ele cria do nada ele traz tempo, espaço e matéria, já uma infraestrutura estabelecida para a próxima criação daquele próprio dia. Sim. Que seria a luz, que é a próxima coisa que ele vai criar ali já na sequência, né? Maravilha. Isso é extraordinário a gente pensar na palavra de Deus. É um livro de Gênesis que foi escrito provavelmente por Moisés, e a gente vai observando. Então essa palavrinha princípio, né, que ela vai designar tanto essa questão do espaço, do tempo. A gente vê a ciência percorrendo pelo tempo, né? Isaac Newton, ali, as 3 dimensões, aí Einstein traz com a teoria da relatividade a própria questão do tempo. O tempo como uma dimensão. Como uma dimensão, né? Também. É isso aí. É extraordinário. A gente vê a palavra de Deus que escapa, né? Essa noção humana em relação a tudo isso. O que a gente só teve noção com Einstein, né? A teoria da relatividade, no final do século XIX, início do século XX, a palavra já estava estabelecida, né? Como tempo, espaço e matéria, ali já no start inicial, que foi a criação de Deus. Isso é maravilhoso. Maravilha. Bom, então nós vamos entrar aqui agora em relação já a esse primeiro dia da criação. Então, quando a gente vai verificar aqui na palavra, a partir do verso 3, a gente vai ver o seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde, a manhã e o dia primeiro. Então, aqui é o relato bíblico da criação do primeiro dia. E aí, para não ficar apenas nós dois conversando aqui, pastor Tiago, eu vou chamar um novo... Chamar um reforço, né? Um reforço para nos ajudar aqui, que é o pastor Wellington, lá de Natal. Ele vai fazer uma contribuição aqui para nós. Pastor Wellington, a paz do Senhor, fale um pouco a respeito dessa luz, a luz que foi criada. O que a gente pode dizer a respeito dessa luz que a Bíblia vai nos mencionar aqui no texto, aplicando até mesmo a própria ciência. No original hebraico, nós verificamos a luz como or, né? A luz or, a luz criada. Pastor Wellington, o que a gente pode falar a respeito disso? A paz do Senhor. A paz do Senhor, Willer, Tiago, Cleiton, a todos que nos assistem. Alegria poder participar de mais um episódio do programa Ciência e Fé. Falar sobre a luz é algo muito interessante, porque foi a primeira coisa que o Senhor fez no primeiro dia. Gênesis 1, 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a luz, como todas as coisas, foi criada pelo poder de Deus. Sem que nada existisse, Deus, pela sua palavra, do poder da sua palavra, criou a luz. E essa luz, da obra criadora, ela chega até as nossas vidas e é essencial para a nossa vida neste mundo, a vida biológica. Mas o que é a luz? A luz, pela ciência, ela é uma forma de energia, uma forma de radiação eletromagnética, que se forma no interior dos átomos, através de uma radiação. Ela tem frequências, por ser uma radiação eletromagnética. E nós dizemos que podemos ver uma pequena parte do espectro eletromagnético que vai desde o vermelho até o violeta. Então a gente não pode ver a luz abaixo do vermelho, que nós chamamos de infravermelho, nem acima do violeta, que é o ultravioleta. Nós vemos do vermelho até o violeta, que é a chamada luz visível. E essa luz possui uma energia, e essa energia é usada até mesmo para hoje, né? Nossos lares, nossas casas usam energia solar para produzir energia elétrica. E também é muito importante na biologia a luz nas plantas ou vegetais que realizam fotossíntese. Os vegetais geram ali o alimento através da água e da luz.
essencial para o ciclo de vida. E os cientistas sempre se preocuparam em estudar e procurar saber mais sobre a luz. E hoje nós vemos que a luz ela tem um comportamento que às vezes é um comportamento de matéria e às vezes ela tem um comportamento de energia. Aí uma ideia que é chamada de dualidade, onda-matéria. Onda com relação à sua energia e matéria como se ela fosse formada por corpos. E essas pequenas partículas que formam a luz, nós chamamos de fótons. E esses fótons são gerados no interior dos átomos. Muito bem, maravilha. É um aspecto bem interessante esse trazido, né? Quando a gente fala até dessa questão do espectro eletromagnético, Sim. é maravilhoso. A gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas antes, Pastor Wellington, existe essa luz que foi criada, a luz-ó, mas o Novo Testamento menciona-se a respeito também de uma outra luz, que é a luz fósfora. O que a gente pode dizer a respeito dela? Que aplicação espiritual nós podemos fazer quando ela é mencionada no Evangelho de João, também ali nas cartas de João? O que pode ser mencionado a respeito desta luz? Essa é uma questão muito interessante, né? Tem que lembrar que a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito no hebraico e o Novo Testamento no grego. E a palavra para representar a luz no grego e no hebraico possui significados diferentes e muito importante para nós conhecer essa diferença. Por exemplo, em Gênesis 1:3, quando disse Deus, haja luz e houve luz, aqui do hebraico a palavra é or, significando uma luz da obra criadora. É uma luz que foi criada em um certo momento para durar até um outro momento. Há um período de vida para a luz que vai se encerrar. Essa é a luz or. É a luz que ilumina nosso lar, é a luz das lâmpadas, dos faróis, é aquela luz visível no nosso dia a dia. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, ali, às vezes, a luz ela se apresenta no grego como a palavra phos. Podemos ver isso em Lucas 2:32, que diz, luz para iluminar as nações. Também em João 8:12, que diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não entrará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz aqui, nesse texto bíblico de João 8:12, é a luz phos, do grego phos, que é uma luz que não tem princípio e não tem fim. É uma luz que não foi criada no haja luz, mas já existia e fala a respeito do próprio Senhor Jesus. Está ligada à obra redentora, está ligada a um projeto de salvação. Esta luz é o Senhor Jesus, que lá no princípio ele criou todas as coisas pela sua palavra. Por isso o salmista no Salmo 119, 105 diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Obrigado pela participação, pastor Wellington. Olha, pastor Tiago, dentro disso tudo que o pastor Wellington trouxe para nós de informação, eu gostaria de deixar também aqui registrado um texto que está lá em Salmo 139, verso 12. Na verdade, a parte ali final do versículo, que diz assim, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então o salmista falando na percepção de Deus. A nossa percepção é de uma forma. Mas nós vemos aqui que na criação do primeiro dia, a questão da luz, separação da luz e das trevas, Deus ele fez isso em favor do homem. É por nossa causa, pela nossa limitação, porque para Deus é algo que não faz diferença alguma. Sim. Então é a mesma coisa para Deus. Então, para ficar bem claro, né, para todos que estão nos assistindo, que na verdade trata-se de fato ali da luz criada. Né? Então é ali a obra criadora de Deus. Né? E o pastor Wellington fez muito bem essa diferenciação daquilo que é da obra criadora, aquilo que pertence à obra redentora, a luz ali que ele traz como uma revelação, aquilo que provém da eternidade de Deus.
E o interessante é que essa luz que o Senhor cria lá no primeiro dia, ao longo do tempo nós fomos entendendo essa luz como uma forma de energia. E dentro daquilo que o pastor Hélio também falou, esse é o espectro eletromagnético, que a gente conhece como luz, né? A luz visível é só uma pequena parte desse espectro, que é aquela parte onde estão as cores, que é a luz que o nosso olho consegue enxergar. Então, aquele pedacinho ali é a luz visível, mas tudo isso que nós estamos vendo também é parte de energia, faz parte da luz. Os raios ultravioletas, os raios X que a gente usa, hoje em dia a gente usa nos hospitais, né? Micro-ondas, ondas de rádio, Wi-Fi, internet, tudo isso ao longo do tempo nós fomos observando e aprendendo a usar. E o Senhor fez separação disso, separação daquilo que é luz e daquilo que é trevas. E para que nesse universo não houvesse nada absoluto, tudo nesse universo é relativo, Sim. até mesmo a luz. A luz ela tem a sua parte de relatividade. Por exemplo, a gravidade distorce a luz. Por isso Einstein descobriu a teoria da relatividade, porque a gravidade distorce a luz. E o buraco negro não deixa nem a luz escapar. Então tudo nesse universo é relativo. Mas a luz que é falada no Novo Testamento, ela é o Senhor Jesus, que ela é absoluta, ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Então fazendo essa diferença entre aquilo que foi criado e aquilo que é eterno, né? Apesar da luz criada, ela ser extraordinária, mas ela tem até o seu limite de velocidade. Tem seus limites, O Senhor Jesus, ele não tem limite, até mesmo porque, pela sua palavra, todas as coisas foram criadas. E ela a luz criada, ela é mais rápida no vácuo. Quando você vai para outros ambientes, para outros meios, igual por exemplo na água, ela não é a coisa mais rápida. Tem coisas mais rápidas que ela, então ela diminui a sua velocidade. Então, ela é a velocidade mais rápida no vácuo. Nesse aspecto, a gente não consegue ultrapassar essa velocidade. Mas mesmo não conseguindo ultrapassar essa velocidade, tem coisas que conseguem vencer ela. Como eu falei agora, a gravidade, ela distorce a luz e o buraco negro não deixa a luz sair. Nem a luz consegue escapar daquilo que é o horizonte de eventos no buraco negro. Então, ela tem os seus limites também. Muito bem. Você trouxe uma palavra um pouquinho diferente do usual, né? Horizontes. Horizonte de evento. É justamente, dentro do buraco negro existe um horizonte onde a gente sabe que depois que você ultrapassa aquele horizonte ali, nada mais escapa, nem a luz. Perfeito. Por isso é chamado um buraco negro. Ali dentro nem a luz consegue escapar. Aquilo que está lá dentro não consegue sair de lá de maneira alguma, entendeu? Maravilha, muito bem explicado. Bem, nós estamos nos aproximando do final desse episódio, Pastor Tiago. Vou pedir aqui a participação de mais um membro do Grupo Ciência e Fé, Pastor Alexander Moura. Você possa trazer uma contribuição, talvez as considerações finais a respeito deste episódio. A paz do Senhor a todos. Nós estamos felizes em participar do programa Ciência e Fé. E nesse episódio temos falado sobre os dias da criação. Eu gostaria de deixar um texto aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso de número 2, que diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então esse texto, ele precede os dias da criação, né? Toda a ação de Deus, através do verbo, né, para criar todas as coisas do nada, mas profeticamente esse texto mostra também algo muito especial para a vida do homem. O homem sem Jesus é como essa terra, sem forma, vazia, sem forma porque ele não tem os traços da eternidade, a esperança de uma vida eterna, uma vida vazia porque às vezes ele vive sem a esperança, sem a paz, sem a alegria que só o Senhor pode dar, né? E o texto ele fala que naquele momento ali houve uma operação no Senhor, porque o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Hoje nós vivemos essa experiência da operação do Espírito Santo. O Espírito Santo que tem dito à igreja, que tem visitado a igreja com uma esperança, que Jesus ele vai voltar e vai nos levar para a eternidade. Você pode viver também essa experiência, né? Você está se sentindo como essa terra sem forma, vazia.
você pode viver a experiência da operação do Espírito Santo. Essa é a grande bênção para nós. O texto fala de trevas, de um mundo sem luz, de um homem sem viver, às vezes, a revelação que vem do Senhor. Mas a igreja, nós temos vivido esta bênção de termos a presença do Espírito Santo. Os dias da criação são um ensino glorioso. Como Deus, do nada, Ele fez tudo. E do nada da nossa vida, o Senhor tem nos dado uma tão grande salvação na pessoa do Senhor Jesus. A todos a paz, Senhor Jesus. Maravilha, pastor Alex. Bem, pastor Tiago, nós chegamos então ao final deste episódio. Trouxemos aqui só o primeiro dia, hein? Estamos no primeiro dia da criação. Maravilha, né? Nós trabalharemos todos os outros e continuaremos então trazendo esse assunto que é muito rico, é amplo, e trouxemos aqui mais uma vez aquilo que é a palavra de Deus, que é mais importante dentro desse aspecto profético para a vida do homem, que vai desde a criação. E, de uma certa forma, trouxemos aqui também um pouco dessa parte da ciência, né? E vemos o quão é magnífica a criação de Deus. Maravilha. Né? Até o nosso próximo episódio, então, pastor Tiago. Amém. Pai do Senhor a todos os irmãos. Maravilha. Aquele que nos acompanhou até aqui neste momento, compartilhe esse conteúdo, participe no chat com perguntas, com interações, torne este episódio ainda mais relevante na plataforma do YouTube. Lá no YouTube, na playlist do Ciência e Fé, você pode ter acesso a todos os episódios que foram gravados até aqui. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.